socorrido. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar. Fantástico. Nesse advento nós temos sido muito inspirados através da música. E a música que temos ouvido nada mais é do que a palavra cantada. É impressionante como essa palavra cantada toca o nosso coração, toca a nossa alma. E assim a gente vai para casa cheio de força e energia e alegria, por saber, como nós cantamos no início, que nós conhecemos o sentido do Natal. E essa é uma grande diferença. É isso que faz toda a diferença. Eu tenho uma breve meditação para compartilhar com você o que eu chamei de pastores e magos, o que eles nos ensinam. Você não precisa abrir sua Bíblia, somente escute, mas o que eu vou falar aqui está baseado em Lucas, no capítulo 2. O que aqueles pastores transmitem a nós? Aqueles que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Quando de repente o anjo do Senhor, imagine, apareceu-lhes, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram como qualquer um de nós ficaria, com medo. Mas o anjo disse para eles: não tenham medo, eu tenho boas notícias, eu tenho boas novas de grande alegria, e essas boas novas são para todos os povos. Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Existe um sinal, uma senha. Vocês encontrarão um bebê envolto em pano, deitado numa manjedoura. Era esse um lugar para o rei nascer? Numa manjedoura. E de repente, junto a esse encontro de céu com terra, anjos com pastores, Lucas nos fala que uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo. Imagine a cena. Ali nas campinas, pastores, rebanho e seres angelicais. Uma grande multidão é o que diz o texto. E eles diziam e eles louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens ao qual Ele concede o seu favor. E aí os anjos, depois desse show maravilhoso, voltam ao céu e os pastores concluem: gente, temos que fazer alguma coisa, vamos até Belém, vamos ver o que Deus nos permitiu conhecer. Então eles correram para Belém e lá encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. E depois de verem, eles contaram aos pais o que havia acontecido, contaram a todos a respeito daquele menino. E obviamente seus pais ficaram admirados. Como pode que pastores foram avisados do nascimento do nosso filho? E a Bíblia diz que Maria simplesmente ouvia todas essas informações, essas sensações, e guardava e refletia no seu coração. Os pastores voltaram para o campo, voltaram para o seu trabalho, louvando a Deus por tudo aquilo que eles presenciaram. Quem eram os pastores no mundo na época de Jesus, no mundo antigo? Os pastores no mundo antigo, na época de Jesus, eram pessoas desprivilegiadas. Eram pessoas quase quando não havia mais algo muito importante para se fazer, então colocava geralmente o mais novo para cuidar do rebanho. Não que cuidar das ovelhas não fosse importante, mas dentro da escala social de trabalho, esse era sim o trabalho menos importante. Ninguém se sentia com grande honra por cuidar dos rebanhos na solitude e no silêncio do campo, do dia e da noite. A Bíblia nos dá uma prova linda disso. Diz que Samuel, o profeta, havia sido comissionado por Deus para procurar quem seria o segundo rei de Israel. E ele vai, encontra-se com um homem chamado Jessé e começa a verificar sobre os seus filhos. Jessé não pensa duas vezes, ele pega todos os filhos, mostra ali para Samuel aqueles em qual ele achava que seriam pessoas com status maior, com status melhor, com uma posição melhor entre seus próprios filhos. E Samuel pergunta: você não tem mais nenhum não escondido por aí?
E é impressionante que parece que esse pai esqueceu daquele que estava lá no campo, porque ele era um pastor. E Samuel fala: olha, ninguém vai comer aqui enquanto você não trouxer este pastor, que venha este menino. Lá naquela solitude, aquele pastor de ovelhas havia aprendido sobre Deus e seu poder, e o seu nome era Davi. Lá atrás das ovelhas, Deus o visitou, Deus o escolheu para ser o segundo rei e mais amado rei de Israel, porque Deus é Deus de todos, inclusive, ou talvez acima de tudo, dos desprivilegiados. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O Deus que revela o seu poder e sua glória aos humildes é o Deus dos pastores de Belém. Mas e os magos? No século 8, nomearam essas figuras enigmáticas. Se você fizer um Google, você vai descobrir que os seus nomes eram... Não precisa fazer o Google agora, eu pensei que você sabia. Balthazar, Melchior e Gaspar. Esses eram os nomes que tentaram dar para essas figuras, para esses seres. A Bíblia não menciona quantos eram, mas a tradição de 3 é porque eles presenciaram com 3 presentes: frankincense, ouro e mirra. Do Oriente eles vieram, nós não sabemos exatamente qual a região que eles partiram. Sugestões incluem a Arábia, a Pérsia e a Índia, mas não sabemos exatamente de onde vieram estes magos, sábios, talvez astrólogos do Oriente. O que sabemos é que eles não eram judeus. A narrativa nos conta que quando eles chegaram então em Jerusalém, esses magos foram atrás então ali na capital, perguntar para o rei local Herodes, perguntaram: cadê, onde está nascido o rei dos judeus? Não o nosso rei. Onde está nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa é uma outra cena que, se tiver replay no céu, a gente tem que pedir para assistir de novo. Imagina a estrela, os caras lá: meu Deus, tem uma estrela. E de repente um olha para o outro e fala: vamos seguir essa estrela. E como eles identificaram que essa estrela significava o nascimento do Salvador do mundo? Sendo que, se eles não eram judeus, eles não esperavam a salvação como os judeus. Mas mostra isso para a gente, que todas as pessoas de todos os povos possuem um buraco dentro tão grande que olha para os céus em busca de resposta. A resposta de uma salvação que venha, nos toque, nos salve e nos arrebate. Esses então representam as nações. Estes então representam outros filhos de Deus. Representam gentios que também chegaram. Chegaram para contemplar a chegada do rei. Entretanto, escute isso: chegaram, mas chegaram um pouco depois. Não chegaram junto com os da terra, com aqueles que esperavam a promessa. Não chegaram com aqueles que Jesus disse: baixa a bola, menos, não se esqueça que a salvação vem dos judeus. Mas depois chegaram, e quando chegaram, eles encontraram alguém que já não era um bebê, mas era um menino. Chegaram depois e celebraram a mesma celebração que celebraram os pastores, o natural da terra. Paulo, quando fala disso mais tarde, ele vai falar da fusão de uma árvore chamada oliveira, onde ela tem o seu tronco, mas nesse tronco um outro galho foi enxertado, e esses galhos se fundiram, e essa oliveira então brotou novos brotos. E esses novos brotos, alicerçados por uma raiz, nos comunica sobre um Deus que quer salvar todos os povos. Um Deus que junta judeus e gentios, nações e povo escolhido. E aí sai um broto novo. E esse broto novo sou eu e você e todos os filhos de Deus espalhados pela terra, independente da raça, da tribo, da cor, da vida, porque o rei veio para todos. Nessa estação de advento eu quero te encorajar a aprender com estes
pastores e magos. Pois os pastores nos confirmam que Deus sabe o paradeiro de todos nós. Quando você se sentir num lugar desprivilegiado, atrás das ovelhas da vida, não se esqueça, Deus sabe onde você está, quantos fios de cabelo você tem. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Os pastores nos ensinam que Deus sabe o nosso endereço. E Ele te chamará e te mostrará o que você deve saber. Portanto, descanse nele e adore-o. Os magos nos ensinam sobre o amor de Deus, um Deus que incluiu a todos. E Ele incluiu a todos porque Ele tem um plano para todos. Ele tem alcançado gente de todos os caminhos da vida. A pergunta é, será que nós estamos prontos para receber todas as pessoas de todos os caminhos da vida, incluindo aqueles que são bem diferentes de mim? E essa é a lição dos magos. Você imagine se entrasse alguns magos aqui na igreja. Se entrassem aqui alguns ciganos vestidos, se entrassem pessoas com outras roupas, qual é a nossa reação? Lá na Inglaterra, enquanto eu pastoreava, isso era muito comum. Pessoas de vários lugares entravam e teve um momento que você tem que desligar a chave de imaginar o que é normal. Normal é alguém assim, calça, tênis, camisa, e se for um pouco diferente, não é normal, a gente tem que parar com essa meninice. Porque Deus mandou seu Filho para todos, inclusive com aqueles que não usam as mesmas roupas que eu e não falam da mesma forma que eu. Deus quer salvar a todos, do Ocidente, do Oriente, de qualquer lugar da terra. Mas a nossa missão, aprendendo com os magos, é qual é o nosso acolhimento a todos, o nosso amor a todos, a nossa condição de abrir os braços e repetir aquilo que Jesus faz quando Ele diz no coração do ser humano: venha como você está, pois eu morri também por você. Seja igual, seja diferente. Aprendamos com os pastores e com os magos. Vamos ficar em pé. Nós vamos dar as mãos para fazer uma oração juntos. Fecha aqui os corredores, vamos dar as mãos todos juntos. Nós temos feito isso nesse advento, uma unidade corpórea. E você que se sente às vezes esquecido por Deus, tenha coragem de dizer isso para Ele agora. Ele não vai ficar magoado com você. Coisa boa é você poder ser sincero com Deus. Deus, às vezes eu acho que o Senhor me esqueceu. É o que eu sinto. Você que se sente largado, que você ora e Ele não te ouve, fala aí: Senhor, às vezes eu me sinto assim. Mas não se esqueça dos pastores que Ele lembrou deles, Ele lembrará de você também. E você que sente dificuldade de acolher o diferente, faça essa oração dizendo: Senhor, me ajude a acolher a todos. A todos, a todos. Não com os dedos da acusação, mas com a mão e com o braço estendido para amar e não acusar ninguém. Pois Deus transforma a todos, inclusive nós, pecadores que somos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, porque o teu amor manifestado, entregando a sua vida, saindo da sua glória para vir à terra, nos constrange. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa narrativa linda do nascimento de Jesus, o Senhor vai lá e não visitou o rei de Jerusalém, nem a elite de Jerusalém. O Senhor visitou os pastores do campo. O Senhor convidou aqueles que estavam lá na solitude, vivendo uma vida talvez sem muito êxtase, no frio da noite, no calor do dia, enfrentando os perigos do campo, dos salteadores, dos ladrões. Mas o Senhor vai até eles para anunciar o maior nascimento da terra. O Senhor é o Deus dos magos, o Deus dos diferentes, o Deus daqueles que olhavam para as estrelas e nas estrelas encontraram a pista para a chegada do Salvador da humanidade e não pensaram duas vezes, foram até Jerusalém.
Ó Senhor, ajude-nos tanto a crer que o Senhor não se esquece de nós. E nos ajude a entender que o Senhor conta conosco para acolher a todos, de qualquer caminho, de qualquer vida, porque quem transforma o ser humano é o Senhor e não eu e nem ninguém. Faz-nos, Senhor, um povo que aprenda, olhando o exemplo da Tua palavra, olhando a Tua misericórdia, entendendo o Seu amor. E que assim sendo, Pai, sejamos uma comunidade de fé, que repete aquilo que aconteceu na vida do nosso Senhor. E que a nossa fé nesta palavra nos faça sentir consolados e também importantes para cumprir os Seus propósitos na terra. Receba a nossa oração e ensine-nos a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele. Glória ao Senhor. Aleluia. Abrace quem está do seu lado. Se você não conhece, fale o seu nome. Fala, aprendamos com os pastores, aprendamos com os magos. Enquanto isso, o coral da metrópole corre aqui para cima.